Bem-vindo, Tarcísio, tudo bem? Olá, Adri, muito obrigado aí pelo convite, um grande abraço aí ao Rovai, a Sinara, ao pessoal da TV Fórum. É isso, ontem foi um dia muito difícil, muito tenso lá na Câmara dos Deputados, e aconteceu muita coisa, tem muita coisa para a gente avaliar ainda, né? Obrigado aí pelo espaço, obrigado pelo convite. Pois é, a gente estava aqui falando primeiro dessa situação da Zanata, que levou uma bebê de 4 meses, né, Tarcísio, para fazer de escudo ali. Coisa ridícula, né? Pois é, o cúmulo, né? O cúmulo dessa situação, um bebê absolutamente, né, recém-nascido, ela leva para lá, inclusive declara, né, que as pessoas chamaram ela para ir lá com o bebê para, de uma certa forma, constranger o Hugo Mota e ameaça, né? Dizendo, quero ver agora ele tirar, ha. Eu acho um absurdo isso, um absurdo completo, que revela a completa falta de noção, ou pelo contrário, né? Ou seja, até que ponto essas pessoas estão dispostas a ir, seja para poder pressionar e continuar colocando a sua pauta na sociedade, seja para garantir a reeleição no próximo ano, porque eu não consigo imaginar que essas pessoas não estivessem pensando na questão da mobilização das suas bases e nas eleições do ano que vem. O que me parece absolutamente sem ética, sem condição de você imaginar uma situação dessa, é colocar aquela criança numa situação de risco, porque é isso que estava colocado ali. Havia chance real de ter uma confusão generalizada no plenário, por conta deles. Notemos que mesmo depois de todos os acordões de bastidores que aconteceram, ainda assim o Van Hatten e o Macron, o Maurício Macron, ainda estavam lá tentando impedir o Hugo Mota de sentar na cadeira. A gente teve por um triz de não ter uma confusão ali, e aí ter um bebê não era forma de segurança para ela, era o contrário, era colocar em risco aquele bebê. Isso, na minha opinião, é um absurdo completo, né, e que revela até onde essas figuras estão dispostas a ir para continuar mantendo alguma capacidade de mobilização das suas bases, etc. Foi uma situação muito complicada. A gente chegou a alertar o Hugo Mota sobre isso, né? Eu lembro de Jandira e Talíria falando com o Hugo Mota sobre a presença daquele bebê, né? Nisso aí, a gente interpelou, inclusive, o Altineu sobre essa situação. Ele falou, não, vamos tentar resolver. Mas o fato é que ela, né, a Júlia Zanata, decidiu manter ali a criança numa situação de risco, que eu acho que é absolutamente grave, né? Eu queria te perguntar, saindo um pouco dessa questão da Zanata, de uma questão mais geral. Né? O que você achou do discurso do Hugo Mota, Tarcísio? Porque eu achei um discurso bem meia-boca, quase um pedido de desculpa para os fascistas. Não sei se eu ando muito radical, se eu preciso me filiar um partido mais à esquerda que o PSOL. Você que vai me dizer agora. Olha, eu acho, Rovai, que dizer que é meia boca é um elogio. Não, pelo contrário, não está radical. Na minha opinião, eu fiquei ali de boca aberta falando, não é possível que ele não vai minimamente querer exercer a autoridade que ele legalmente, formalmente tem. Mas a gente sabe que a autoridade não é aquilo que a lei te diz, é a capacidade que você tem de legitimar, ter legitimidade para exercer aquela autoridade. Eu acho que o fato mais evidente foi quando ele aceitou que os bolsonaristas continuassem atrás, portanto, no espaço lá da mesa, para que eles continuassem no centro das imagens. E isso, na minha opinião, embora ele não tenha admitido isso publicamente, foi negociado. Deve ter sido um dos últimos elementos a serem negociados de que eles não seriam forçados a sair da mesa. Olha, Rovai, eu que já tive do outro lado, ou seja, a gente já ocupou Câmara de Vereadores, já ocupou, né, como movimento sindical, movimento estudantil. Eu falei, é assim que é ocupar as coisas com a direita? Porque não é possível. Nós já teríamos sido expulsos lá com gás lacrimogêneo, com bomba, com polícia, com tudo mais. Tu acha mesmo que numa ocupação de um movimento estudantil ia deixar o movimento estudantil atrás da mesa naquele lugar? E aí, qual é a questão? Ele se dobrou a uma exigência de um grupo pequeno, de uma minoria, porque nem mesmo todos os deputados do PL concordavam com aquela tática. E ele se dobrou àquele autoritarismo e foi incapaz de impor a sua autoridade.
com aquele discurso que não dizia nada com nada. Apenas dizia, o caminho dessa obstrução física não é o caminho correto, nós queremos o caminho do diálogo, nós vamos nos fiar no que é o colégio de líderes. Olha, o colégio de líderes disse, não é para negociar nada enquanto você não sentar na cadeira. Ou seja, ele foi incapaz de exercer e de colocar a sua autoridade para valer ali. E isso é, na minha opinião, aquele discurso é a clareza disso. Nos bastidores lá atrás, quando a gente estava, inclusive, com uma lógica de tentar entrarmos com ele no plenário para mostrar algum apoio da recuperação da mesa, depois eles pediram, não, vamos fazer isso não, para não acirrar os ânimos. Tudo era para não acirrar os ânimos. Eu fiquei impressionado. Mas teve um momento em que ele saiu para cumprimentar algumas pessoas, ele estava com um sorriso de orelha a orelha, que era aquele típico sorriso que você dá quando você está muito tenso, que você não sabe o que vai fazer. Eu falei, meu Deus do céu, ele não pode transparecer esse tipo. Nesse momento... Opa. Deu uma travada, né? Esses momentos de crise são momentos decisivos e você pode sair muito grande deles ou sair muito... Desculpa, deu uma instabilidade aqui na internet. Mas posso continuar? Foi, tá. Nesses momentos de crise, né, você estava falando? E nesse momento de crise, uma pessoa que exerce um papel de autoridade, de liderança, pode ser muito grande ou muito pequeno. E o Hugo Mota saiu menor, porque não foi capaz de exercer a sua autoridade. De forma absurda, o Davi Alcolumbre no Senado saiu maior, porque ele simplesmente não negociou, os caras saíram e ponto, vai seguir a vida. Né? E aí eu fiquei muito impressionado, viu, Rovai? Eu acho que você não está radical, não. O discurso não foi nem meia boca, foi um discurso pífio. Né? Eu acho que é de fato um discurso que, inclusive, deixou todo mundo em dúvida, inclusive a imprensa. Mas vem cá, ele aceitou ou não aceitou? Ele diz pra gente que não negociou nada e diz para a direita que aceita pautar. Aí não é que ele diz o colégio de líderes vai decidir. Ou seja, que loucura, né? Ele não consegue sequer afirmar qual é a decisão tomada a partir dali, mesmo com o apoio da maioria da Câmara dos Deputados. É pífio. Você acha que o projeto da anistia vai prosperar, deputado? Então, o caminho que alguns jornalistas ontem diziam, a partir de conversas com o Elmar Nascimento e doutor Luizinho, e aí eu acho que é importante a gente dar nome aos bois, porque qual é a situação que me parece... Eita, bem na hora que todo mundo... Aquela da hora que a fofoca... Aí trava. Travou na hora da fofoca. Deputado. Desculpa, gente. Houve algum problema aqui que ele saiu do 4G, foi para o Wi-Fi, voltou para o Wi-Fi agora. Não sei se é o Wi-Fi que está com alguma instabilidade. Perdão, vou retomar o raciocínio. Tá. O que os jornalistas estão dizendo... Isso. Que houve um acordo com o Elmar Nascimento, do União Brasil, e o doutor Luizinho, do Progressistas, em que eles teriam garantido aos bolsonaristas que vão dar maioria no colégio de líderes para colocar em pauta a anistia e o fim do foro privilegiado, do foro de prerrogativas dos parlamentares. E, portanto, o Hugo Mota não fez a negociação. Quem fez a negociação foram líderes de 2 outros partidos do Centrão. E, portanto, Hugo Mota diz, eu não fiz acordo, mas vou me submeter ao colégio de líderes. Por sua vez, o colégio de líderes aceita a chantagem dos bolsonaristas a partir dessa posição do Elmar e do Luizinho. Se isso se confirmar, é um absurdo, porque até o tapete verde lá do Salão Verde sabe que o Elmar e o Luizinho não fariam isso sem o conhecimento do Hugo Mota. Né? Não tem como algo desse jeito ser feito assim. Isso significa que o Hugo Mota mentiu para todo o colégio de líderes. Ou seja, a gente abre uma crise institucional de um período de instabilidade enorme. Eu espero que esta hipótese não se confirme. Porque ao se confirmar, ela precisará levar a nós, do campo progressista, do campo da esquerda, a uma radicalização no plenário. Eu fiquei brincando ontem, vocês esperam que a gente faça o quê? A gente vai ocupar também e dizer que não topa. E não vamos sair enquanto não tiver uma negociação de que não vai acontecer. Porque qual é a lógica? Né? Ou seja, se dobrar-se a chantagem numa situação como essa, está sujeito a ser chantageado para o resto da vida, para o resto do mandato do Hugo Mota. Então, esse elemento, na minha opinião, é o elemento mais grave. Eu acho que há mediações nesse gradiente. Ou seja,
Pode ser que seja só o fim do foro privilegiado, e com o fim do foro privilegiado eles esperem ganhar a maioria para anistia logo em sequência. Pode ser que eles adotem uma medida de fim do foro privilegiado menos drástica, como a que está na PEC, ou como que eles esperam. Mas a verdade é que nós saímos de lá ontem, né, ou seja, eles foram derrotados porque não conseguiram a garantia de que votarão a anistia e o fim do foro privilegiado, pelo menos isso, e nem o impeachment do Alexandre de Moraes lá no Senado. Eles tiveram que sair, mas a indefinição do que aconteceu nos bastidores é a cara deste Congresso inimigo do povo. É um Congresso que não tem sequer a dignidade de exercer a sua função na sociedade e de, a partir da mesa diretora, dizer: estamos retomando os trabalhos e vamos seguir a partir de regras transparentes, em que a sociedade sabe o que está acontecendo. É isso que se espera numa democracia. Mas não, é este Congresso que anteontem a gente estava chamando de inimigo do povo e ontem a gente estava dizendo respeito o parlamento, na contradição desse tempo novo, desse tempo que a gente está vivendo. Ontem eu queria ficar gritando sem anistia lá no plenário, mas o único grito que conseguiu unidade era respeito o parlamento. Eu dizia, tá bom, mas esse parlamento que é inimigo do povo, aí dá nisso. Resolve-se uma crise institucional sem dizer à sociedade e aos próprios parlamentares, nós todos, de fato, se resolveu a crise institucional como? Com que acordo? Com que proposta? O Hugo Mota diz, não, eu recuperei e vou me submeter ao colégio de líderes. A direita diz, nós conseguimos pautar a anistia. Os jornalistas dizem, o Elmar e o Luizinho negociaram. Olha o caos, né? Olha o caos. Se você der 2 passos para se afastar, você entende por que nós estamos nesse buraco sem fundo, nessa democracia inacabada brasileira, em que o Congresso controla o orçamento e, na verdade, as minorias... O respeito ao direito de minoria é fundamental. Eu sempre fui minoria na vida. Mas em que esse tipo de minoria violenta, autoritária e golpista pode agir fora da lei, cometendo crimes. Nosso mandato, inclusive, apresentou ontem uma denúncia à Procuradoria-Geral da República, ao MPF, né, uma denúncia exigindo, pedindo, né, indicando o início de uma investigação, porque há crime de abuso de autoridade, de improbidade administrativa e de impedimento de exercício legal de prerrogativas do próprio Legislativo. É preciso, na nossa opinião, abrir uma investigação nesse ponto. Porque o que eles fizeram ontem não foi um simples... Ontem e anteontem não foi um simples protesto. Foi o fechamento do Congresso Nacional. Isso é além do que está submetido nisso, e é preciso que a gente consiga minimamente dizer, não normalizar essa situação. Tarcísio, ou seja, foi uma vitória de pirro, né? Como ser uma coisa que, na verdade, vitória não seria uma mentira. O pirro conta tem uma outra história, mas enfim. Nós não conseguimos... a gente comemorou hoje aqui no Thumb, eu falei logo no começo do programa, eu deixei o Thumb sair ali como perdeu o Mané e tal, mas eu meio arrependido, porque eu acho que no fim eles construíram um acordo para aprovar, não sei se para aprovar, mas para votar a anistia. Aí eu queria até saber de você o seguinte: eles conseguem aprovar a anistia se ela for ao Congresso? Olha, essa é uma pergunta de milhões, né? Primeiro, eu acho importante, Rovai, que a gente diga o seguinte: eles esperavam sair com mais de ontem, né? O que eles saíram foi com não foi uma saída honrosa, mas foi a possibilidade de uma narrativa, na minha opinião, produzida para, na confusão, eles conseguirem seguir mobilizando suas bases. Porque o que continua em jogo, antes de falar das chances de aprovação da anistia, o que continua em jogo é a autoridade ou não do Hugo Mota. E aí, qual é a questão? Os indícios de ontem são de que ele não teve condições ou não tem capacidade, não sei se é capacidade ou desejo, vontade política, não sei de onde vem, de fato, colocar a sua autoridade. As pessoas diziam ontem, caramba, o Arthur Lira, né, a gente enfrentou o Arthur Lira o tempo inteiro. Era cena comum entre todos os deputados. Fosse com o Arthur Lira, esse negócio tinha sido resolvido na noite anterior e não teria tido conversa. Ele teria sentado na cadeira e teria dito, não façam isso nunca mais. Teria sido a situação. Com todo o problema que eu tenho com o Arthur Lira. Então, agora, se o acordo ficar evidente que aconteceu, a autoridade, o Hugo Mota acabou do ponto de vista da sua possibilidade de exercício. Ele vai virar um presidente absolutamente pequeno.
Não sei o que ele ganha com isso. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, o que eu quero dizer é que ainda há um nível de instabilidade. Eu não dou como certo que a vitória foi do lado de lá. Nós podemos... Eles saíram com menos e há uma instabilidade enorme ainda a ser pensada. Eu espero que num colégio de líderes... Porque o Hugo Mota, às vezes, é chamado à razão e toma decisões, e toma decisão de lá e de cá. Que alguém consiga, e que ele consiga ouvir, e sejam chamados ao mínimo de razão. Sobre a possibilidade da anistia passar no plenário, ela existe, ela é real, e, na minha opinião, ela é até grande. Porque uma parte ali do Congresso trabalha com a perspectiva de que a crise vai gerando possibilidades dali e daqui, e a instabilidade é uma possibilidade para o Centrão continuar. Lembremos, né, quando a gente analisa a partir do próprio processo da luta de classes, né, não há, na minha opinião, nenhuma incompatibilidade entre o agronegócio, a Frente Parlamentar da Agricultura, com o bolsonarismo. Não há, a gente sabe disso. Né? E eles sabem que, num determinado ponto de vista, um governo sob gestão, de novo, da direita, seria, inclusive, mais benevolente com o agronegócio, com esses setores, do que é o governo Lula, que tem que se equilibrar em garantir recursos para a agricultura familiar, em garantir algum nível de legislação ambiental que sustente algum debate, mesmo na lógica da frente ampla e do equilíbrio instável que o governo Lula vive. Ainda assim é mais fácil para eles que estivessem num governo claro e declaradamente de direita. Portanto, do ponto de vista da classe, dos interesses econômicos e dos interesses políticos, de não ter nenhum pudor de continuar fazendo com que as emendas parlamentares e orçamento secreto aconteçam, isso significa que parte do Centrão não quer descartar o bolsonarismo desde agora. Não quer entrar no cenário de 2026 com o Lula como certo ganhando a reeleição, porque isso é menos as chances políticas deles continuarem com seus interesses atendidos são menores. Né? Um governo Lula que entra em 2026 como grande força política, com o bolsonarismo diminuído, ele faz com que o governo Lula possa negociar, inclusive, os termos do próximo governo da Frente Ampla em outros termos. Por isso é que eu acho que a anistia pode acabar saindo como forma de manter viva a possibilidade eleitoral de uma vitória que ainda existe, mesmo sem anistia, do bolsonarismo em 2026. Então, na minha opinião, é isso que é o jogo por trás dessa história. Além disso, é claro, não podemos desprezar um processo de que, utilizando a fé do povo, manipulando isso, a frente evangélica também seria favorável à anistia nessa altura do campeonato para salvar o capitão que, por sua vez, né, se diz colocado ali junto a esses setores da extrema-direita ideologicamente vinculados ao fundamentalismo religioso. Esse cenário me diz que a maioria da anistia pode ser construída e de que o governo Lula tem poucos instrumentos para tentar pressionar e virar esse jogo do ponto de vista da negociação no varejo com o próprio Congresso, porque o esquema das emendas parlamentares faz com que nem mais outras possibilidades estejam em jogo nessa situação. O que eu estou querendo dizer? O que continua sendo decisivo é a nossa capacidade de mobilização social, de continuar fazendo com que a anistia seja rejeitada pela maioria da população, para que, de tal forma, que o risco eleitoral dessas pessoas em aprovarem a anistia possa ser um risco que eles calculem. A ideia de Congresso inimigo do povo, de um Congresso rejeitado pelo povo, ela precisa ter alguma consequência no futuro, do ponto de vista que ameaça a reeleição dessas pessoas. Isso pode mudar o voto desse centrão colocado para lá e para cá. É claro, é uma desmoralização, é um absurdo. Eu estou tentando fazer análise. Para quem está nos assistindo, eu não estou concordando com essa estratégia. Eu estou apenas tentando fazer uma análise racional do que eu olho para o plenário do Congresso. Eu me envergonho, eu fico assim, rapaz, eu fui ser deputado federal logo nesse momento, que é um negócio absurdo, que, diante das ameaças do Trump, que envolvem a questão da anistia, o Congresso Nacional possa se curvar e aprovar a anistia. Se havia chance, avaliação política antes, as chances deveriam ter sido enterradas com a taxação do Trump, para ter um mínimo de dignidade, né, de dignidade desse parlamento. Mas a gente está vendo que dignidade não é exatamente a palavra que define o parlamento brasileiro hoje, infelizmente. Né? Ô, Tarcísio, e essa história de colocarem o fórum, fim do fórum privilegiado justamente agora, isso não pode entrar na negociação e ser aprovado em troca da anistia? Porque isso também é de muito interesse dos parlamentares, porque eles passariam a não ser mais julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e aí enfraqueceriam, de alguma forma, o Supremo, não? Sim, ontem, a minha cabeça de sindicalista, né, que tenta olhar como é que as negociações estão acontecendo e o que pode estar, o que é dito publicamente, o que está sendo colocado nos bastidores,
eu levantei essa bola de que, na verdade, o que poderia ter sido negociado não era nem a anistia, nem o impeachment do Alexandre de Moraes, coisas mais difíceis de serem aprovadas, de terem, né, mais frágeis do ponto de vista da aprovação do jeito que eles estavam fazendo, e que o que sobrava na pauta deles era o fim do foro privilegiado, e que é uma PEC pronta para ir a plenário, e que, portanto, eles podiam negociar por ali, né? Do ponto de vista racional, isso, na minha opinião, é uma grande probabilidade. Ou seja, você pega as pautas principais e agita as pautas principais para mobilizar a base, percebe que as pautas principais não são, mas tem um caminho aqui de cantar alguma vitória, que é essa PEC do fim do foro privilegiado. E ela terá o efeito exatamente que você falou, Dri. Primeiro, ela dá um escape para a situação do Jair Bolsonaro e ela enfraquece o Supremo Tribunal Federal, né? O curioso é que nós da esquerda sempre dissemos que era preciso discutir a questão do foro privilegiado e colocar, ele não pode ser indefinido, ele não pode ser ilimitado, muitas vezes ele é usado, inclusive, para a impunidade, e a gente está de novo nessas esquinas estranhas da história, dizendo agora, carrapá, olha isso, a gente vai ter que defender o foro privilegiado para que a gente consiga não enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. É isso, é a contradição do nosso tempo. Não é simples esse tipo de debate, mas eu acho que essa é uma possibilidade real, concreta. Se o bolsonarismo fosse algo a ser analisado de forma racional, eu até diria, foi isso que aconteceu ontem. O problema é que esses caras, como, né, o fato da Zanata com o bebê, o Van Hatten que não queria levantar, aquelas coisas todas, muitas vezes a gente está achando que há uma racionalidade política, os caras erram a mão. Eu acho, por exemplo, que a história do Eduardo Bolsonaro com o Trump tarifa foi um erro estratégico monstruoso. E esses caras são capazes de cometer esses erros estratégicos. Então, eu só não dou como mais certo essa hipótese, porque é isso, é o bolsonarismo que está do lado de lá, a racionalidade não é exatamente a chave pela qual eles leem a política. Deputado, me diz uma curiosidade, como é que foi lá a queda do Nicolas? Queda? Você não viu? Eu não vi isso, não. Ele caiu ontem. Caiu, ele está acusando a Camila Jarra de ter agredido ele. A Camila Jarra, que é uma menina frágil, né? E que frágil, eu quero dizer assim, fisicamente, ela não é uma marombada. Ela é pequena, e além de magrinha. tudo, está doente e está passando por um processo de tratamento de câncer, paciente oncológica. Exato. Quer dizer, conseguiu... Eles não têm qualquer limite da narrativa. O Nicolas, ontem quis posar de papagaio de pirata do Hugo Mota, ele ficou lá atrás. A gente estava falando que aquilo era um absurdo. E aí tem um momento que alguns de nós, o Túlio, a Camila Jarra, o Alencar Santana, né, a própria Laura Carneiro, né, vão para lá dizendo, vocês não vão ficar aqui sozinhos, tal. Eu dizia, eu não vou para lá para sair na foto do lado desses caras. Mas era uma coisa muito no calor da hora. Tem um momento, inclusive, que o Alencar Santana mete a mão na frente do Nicolas lá. Eu falei, rapaz, vai rolar um arranca-rabo ali. Mas eu confesso que eu não vi. E hoje, amanhã de hoje, como não haveria sessão na manhã de hoje, eu fui resolver coisa de supermercado, coisa de casa que eu tinha que resolver, e aí eu posso ter perdido essa notícia. Mas não foi algo que ontem, no calor da hora, tenha criado grande impacto. Na minha opinião, esse é o tipo de escape, subterfúgio que a extrema-direita vai querer usar para levar o debate para outro lado. A agressão ontem sofreu o Guga Noblat com aquele apertão no pescoço daquele troglodita do Bilinski, né? Que ontem, inclusive, quase bateu no Alencar Santana. Eu estava lá no meio da confusão, me coloquei no meio. Porque é isso, todas as vezes que as pessoas lembram que ele é suspeito no caso, né, que existem suspeitas levantadas no caso da morte da esposa dele, ele sai do sério, né? Isso, por exemplo, foi uma agressão clara ali contra o Guga Noblat nos corredores da Câmara. Agora, o que o Nicolas está fazendo é tentar... E olha como é que o Hugo Mota cai nessa história, né? No discurso do Hugo Mota, o tempo inteiro ele falava em dois lados. E eu ficava lá embaixo indignado, falei, que dois lados? Só tem um hoje, só eles ocuparam a mesa, só eles impediram a história, não tem dois lados. Né? Não existe equivalência no que aconteceu ontem entre esquerda e direita. Mas eles, para justificar as ações violentas deles, eles precisam fabricar e ampliar determinadas situações. E aí é isso, né? Sacanagem com a Camila Jarra, uma companheira de muita luta, de muita fibra, de muita vontade, é impressionante, muitas vezes, em alguns espaços, o Nicolas querer fazer esse tipo de história, porque é isso, eles perderam, estão tentando criar subterfúgios e elementos
que possam sustentar, porque sabem, inclusive, que a população brasileira não estava do lado deles nesse momento. Que, inclusive, essa notícia de acordos de bastidores que não são feitos de forma transparente podem ser, inclusive, jogar água nessa desmoralização do Congresso. Então, esse tipo de coisa, ele precisa criar essas narrativas para tentar criar a ideia de dois lados, numa situação ontem que tinha sido criada única e exclusivamente por uma extrema-direita golpista que quer quer impunidade pelo golpismo e ainda quer lamber botas do imperialismo americano. Acho que esse é o elemento. O Tarcísio, e o impeachment do Moraes no Senado? Eles estão dizendo que eles têm os votos, que eles vão aprovar. Você acredita nisso? Olha, essa talvez seja a situação difícil, mais frágil mesmo, porque de fato me parece que eles conseguiram 40 assinaturas para que esse processo tramite. Na verdade, não adianta só 40, é preciso mais do que isso. A gente vai precisar medir a temperatura. Eu não tenho muita confiança, obviamente, no Davi Alcolumbre, e o Alexandre é alguém de muita visibilidade, né? E aí a própria imprensa, a grande imprensa, essa imprensa burguesa, tem trabalhado numas notícias para tentar fabricar um isolamento do Moraes, para fabricar um enfraquecimento do Moraes. A minha avaliação de que continua sendo um jogo de cena para fazer o Moraes diminuir o ritmo, né? Ou seja, tirar o pé do acelerador. Ou seja, eles dão uma esticada na corda, anunciam que tem votos, há uma fragilização dele na imprensa, há uma situação para que ele possa recuar um pouco ou diminuir o ritmo no processo. Mas né, desse parlamento brasileiro, né, não se pode ter nenhum tipo de confiança absoluta. O que acontece é que as próximas semanas serão decisivas. Se nada acontecer nesse trâmite nas próximas semanas, aí não vai, na próxima semana, nas próximas 2 semanas, aí não acontece nada. A minha avaliação hoje é que ainda é uma tentativa de, no jogo político, fazer o Moraes... A gente sabe que eu acho que o Moraes não vai recuar completamente, mas que o Moraes pelo menos tire o pé do acelerador, consiga fazer alguns gestos nessa história. Na minha opinião, é um absurdo, mas por mais que eu possa discutir sobre algumas medidas que o Moraes tome na sua carreira, inclusive como tal, o que está em jogo aqui hoje é a defesa da soberania, a defesa da democracia, e a gente não pode titubear dizendo que a autoridade do juiz tem que ser respeitada e de que descumprimento de medida cautelar tem que ser punido com prisão, e é assim mesmo, o Bolsonaro tem que estar na cadeia. Não há elemento aqui a ser discutido sobre isso, mas eu acho que há um jogo político de pressão por parte da extrema-direita, por parte do Senado, e aí envolve uma galera do Centrão, por parte da imprensa burguesa, para tentar fazer com que o Moraes tire um pouco o pé do acelerador nesse processo. E vocês viram que a Polícia Federal tinha pedido prisão preventiva quando o Moraes decidiu pela tornozeleira. Aí ele constou o Gonê, e aí eles colocaram a tornozeleira, mas pela PF já era preventiva, já era cadeia mesmo, né? Então, o Moraes tá bonzinho, hein, gente? Tá bonzinho. Depois a tornozeleira, depois prisão domiciliar, podia ter já levado para a cela, gente, né? Qualquer cidadão comum, na situação do Bolsonaro, estava na cadeia, estava atrás das grades hoje. Qualquer cidadão comum. Se for pobre preto, inclusive, já estava condenado, né? ou nem teria julgamento. A gente sabe disso. O que está acontecendo não é uma perseguição política. O Bolsonaro está exercendo privilégios hoje, né? É inverso. Bolsonaro tem o privilégio de, sendo uma figura pública com capacidade de mobilização na sociedade, ter isso como um escudo para que ele não precise cumprir o que qualquer cidadão comum estaria cumprindo no lugar dele, né? A lei é igual para todos, mas nesse caso não é. E, portanto, o problema aqui não está no Moraes exercendo o poder de forma autoritária. Está em os caras continuarem criando escudos políticos para impedir que Bolsonaro, como líder de uma quadrilha golpista, seja responsabilizado pelos seus atos. Porque é isso, tentativa de golpe, planejamento de assassinato, tudo isso que a gente viu em todo o processo dessa questão do 8 de janeiro. Né? Então, é o inverso. Eu não acho nem que é isso, o Moraes está bonzinho, né? É o que a gente brinca, mas, na verdade, o que a gente está vendo é o exercício de um privilégio de um lugar de poder que, portanto, está continuando fazendo um escudo para que ele não seja responsabilizado pelos seus crimes. E eu acho bizarro, sabe, Rovai e Dri,
Sinara, como é que pode? Os caras continuam pedindo anistia e em nenhum momento eles dizem: nós nos comprometemos a não fazer mais o que fizemos. Ou seja, admitem o que faziam e dizem: assumimos um compromisso com a sociedade brasileira de respeitar. Não! Eu falo que não é possível. Como assim vocês querem anistia de continuando fazendo? O que vocês querem salvaguarda para fazer de novo, né? E isso não é anistia, isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? O que tem é essa continuidade da agitação golpista, é a continuidade do golpe, cuja ocupação do plenário da Câmara e do Senado foi mais um passo nesse processo. O impeachment do Moraes, ou o escanteamento do próprio Supremo Tribunal Federal é uma tentativa de fazer isso, tudo isso numa agitação para conseguir ganhar as eleições em 2026, ou pelo menos manter a força política no parlamento para preparar o caminho para 2030, enquanto isso continuar com os esquemas de orçamento secreto, os esquemas de destruição ambiental brasileira, os esquemas de privilégios do grande agronegócio exportador. É essa a dinâmica que está por trás desse processo. E é um absurdo, né? Os caras querem salvaguarda para continuar fazendo o que estão fazendo. Não, e vocês já vão liberar o Tarcísio, mas vocês viram que no último ato, né, em 2026, eles vão causar. O Malafaia já está assim: eleição sem Bolsonaro é fraude. Eleição, então, assim, eles já vão entrar na disputa de 2026 com esse discurso de que é fraude, que é ditadura, que a eleição não vale. 26 vai ser eles vão estar prontos para fazer de novo o 8 de janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi capaz de dizer essa frase: eleição sem Bolsonaro é fraude. Eu quase falei: a eleição a última eleição de governador contigo, com o Cláudio Castro na eleição, é que era fraude, né? Ele tinha vários processos que ele não devia estar podendo se eleger, mas é um absurdo, e eles vão fazer isso. Tem uma leitura. Aqui tem uma leitura que a gente precisa fazer, nós da esquerda, importante, que é: eles continuam com uma capacidade de mobilização muito grande, mas eles perderam a capacidade, no último período, de dirigir o debate público. O erro estratégico do Eduardo Bolsonaro, as tarifas do Trump, né, tudo isso fez com que eles perdessem a capacidade de dirigir o debate político. O que, na minha opinião, eles estão tentando fazer é retomar essa capacidade, colocar a anistia no centro do debate, e não o imperialismo, e não o autoritarismo do Trump e todo o mal que essa galera está fazendo nesse ponto de vista. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, na lógica de que, olha, não podemos perder o foco da isenção do imposto de renda, do fim da escala 6x1, da defesa da soberania, da defesa dos empregos brasileiros. Soberania é uma palavra que às vezes não exerce. A gente tem que conseguir a capacidade nesse momento. E acho, para fechar mesmo, porque daqui a pouco eu tenho que ir para o aeroporto, ir para o Rio. Tem até jogo do meu Vasco hoje ainda, vou sofrer hoje à noite ainda. Vasco com o CSA, que nos desclassificou na Copa do Brasil. Calma, vai dar certo. Vamos lá, o Vasco, hoje eu vou acompanhar. Só falta essa felicidade. Mas a gente tem que, por exemplo, olhar o que vamos fazer no 7 de setembro. O 7 de setembro vai ser uma pauta deles novamente. Não é hora da gente conseguir recuperar algum tipo de possibilidade de mobilização nas ruas, numa data importante. Eu não vou fazer como historiador, fazer todas as minhas relativizações do 7 de setembro de 1822, mas é a data da nossa independência, a data da soberania, a data da afirmação, né? A gente esquece a outra parte do historiador aqui, para poder usar a data simbólica, que o Grito dos Excluídos faz todo ano. Eles já roubaram a camisa verde e amarela, agora o 7 de setembro, tudo, né? Está na hora de recuperar. Tem população aí surgindo para fazerem um 7 de setembro diferente, né? Eu participei de uma reunião com as presidências. É que é ruim. Oi? Ter esse desfile militar é que é ruim, né? Mas então, a gente lá no Rio de Janeiro, todo ano eu vou ao Grito dos Excluídos. A gente espera terminar a parada militar e toma as ruas, né? Ou seja, não temos relação com esse negócio desse desfile militar. E aí eu acho que podemos pensar, a gente já teve um ano que a gente fez até outro trajeto, acontece isso, mas tem que ter uma convocação unificada para isso. Eu participei de uma reunião na terça-feira, mais cedo, com o presidente do PT, estava lá a presidente do PSOL, Paula Corade, presidência do PDT, do PSB, do PCdoB e as lideranças, algumas lideranças no Congresso, e o Edinho, né, presidente do PT, anunciou que havia uma disposição da CUT, da UNE e do próprio PT de convocar os atos do 7 de setembro.
A gente agora tem que fazer uma avaliação e eu acho que esse é um caminho importante para que a gente possa minimamente, né, conseguir ter alguma capacidade de mobilização. A gente tem que tentar, tem que fazer esse tipo de situação. Vamos que vamos, tem muita coisa pela frente, tédio a gente não morre, vamos seguindo. Obrigada, Valeu, Tarcísio. Tarcísio. Boa viagem lá, bom retorno para o Rio. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Até.